Vamos lá, gente. Agora eu vou passar para o pastor Jorge. O pastor Jorge agora, ele é o líder também de todos os ministérios nossos aqui da igreja, e ele vai estar explicando um pouquinho sobre esse tema geral, Juntos por um Propósito. Pastor. Bom, saúdes a todos. É muito bom estarmos aqui juntos, nesse mesmo propósito, para aprender mais da palavra de Deus e pensarmos como nós podemos servir a Deus. A proposta é exatamente como ser igreja em 2025. E ser igreja tem duas dimensões. Ser igreja significa servir alguém e servir juntos. Então o tema é exatamente isso. A igreja tem um propósito, a igreja não está à mercê das opiniões humanas, ela tem um Senhor, e nós temos que entender que esse Senhor tem uma missão, e Ele está nos incumbindo e nos dando o privilégio de sermos coparticipantes dessa missão. Então a gente vai entender qual o propósito de igreja, de ser igreja, e por que estamos juntos aqui na Terra. Então, esse propósito é visando entender melhor a missão de Deus, entender como que essa missão ela se reflete na nossa própria missão. No porquê estamos aqui, qual é o nosso objetivo enquanto igreja. E para isso nós vamos trabalhar um ano inteiro com o mesmo tema, juntos por um propósito. Não iremos esgotar o tema, porque é muito rico, mas vamos trabalhar a cada bimestre um determinado aspecto desse tema, para percorrer toda a riqueza, pelo menos ainda que seja de forma panorâmica, do tema durante o ano. E a gente vai fazer isso numa escala de compreensão. Então, o primeiro bimestre se a igreja tem um Senhor, e se esse Senhor tem uma missão, um propósito, nós precisamos entender qual o propósito deste Senhor. Então, o primeiro bimestre, nós vamos estar pensando em seja feita a tua vontade. E a tua tem uma pessoa por trás dela, e ela não sou eu nem você. Ela é o Senhor, Yahvé, o Senhor dos exércitos, e o segundo da Trindade, que é Jesus Cristo, e o terceiro, que é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer, seja feita a vontade de Deus. E nós vamos entender como fazer a vontade de Deus e como que o exercício de estar juntos realmente pode virar o exercício de fazer a vontade de Deus. Entendendo qual é a vontade de Deus, nós vamos trabalhar no segundo semestre com viver a missão. Que é exatamente isso. Se Deus tem uma missão e Ele compartilhou dessa missão para conosco, como que nós podemos realmente viver esse propósito divino na Terra? Viver essa missão, entender como que Jesus veio para salvar e Ele veio para resgatar vidas. Então, ser igreja sem pensar em vidas não existe. Ser igreja sem pensar no outro não existe. E aí nós vamos entender um pouquinho que para fazer a vontade de Deus, eu tenho que entender qual é essa vontade e eu tenho que olhar para o outro. E aí, entendendo a vontade de Deus, entendendo que viver a missão é preocupar-se e cuidar do outro, nós vamos no terceiro bimestre entender como é ser corpo de Cristo. Como é cuidar desse outro que está aqui dentro da igreja, que já aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que foi batizado e toma a ceia conosco, e às vezes a gente não consegue nem enxergá-lo. E a gente passa e não dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e ele entra e sai como se isso aqui fosse um auditório. Isso aqui não é um auditório, é um corpo. E corpo pressupõe organicidade. E nós vamos estudar um pouquinho sobre organicidade, como ajudar um ao outro, servir um ao outro, apoiar um ao outro, animar um ao outro, perdoar um ao outro, nesse terceiro bimestre. E aí nós vamos entendendo essas três dimensões de Deus, do outro e do corpo de Cristo, nós vamos olhar para fora. Nós somos chamados para ser sal fora do saleiro. Então nós vamos olhar para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E a gente vai começar a trazer essa mensagem para eles, através da manifestação do reino de Deus. E o reino de Deus é serviço. Então não tem como falar em reino de Deus do ponto de vista de poder, sem falar do reino de Deus do ponto de vista de serviço. Porque essa é a tônica do reino. Não é controlar, não é dominar, é servir. E a gente vai trazer isso porque é uma coisa anticultural. Nós vivemos na cultura do eu serei servido. E a gente vai trabalhar exatamente a cultura do estamos aqui para servir. E no quinto bimestre, nós vamos relembrar a quem nós servimos. E qual o lugar dele? Não como amuleto, não como
aquele que realiza todas as nossas necessidades, nossos desejos, as nossas satisfações, mas como aquele a quem nós nos submetemos como Senhor supremo e que tem a palavra final nas nossas vidas. Então a gente vai lembrar que a gente faz a vontade dele porque ele é. E vamos terminar o ano lembrando que tudo tem um propósito. Tudo começou com relacionamento e vai terminar com relacionamento. O livro de Gênesis começa com relacionamento, diz Deus criou o homem para se relacionar com ele. E o livro de Apocalipse termina dizendo que Deus vai resgatar o relacionamento com a humanidade por meio do sacrifício de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre preparar a noiva, preparando-nos para vivermos esse relacionamento para todo sempre, para estarmos juntos, não mais apenas por um propósito, mas estarmos juntos com aquele que é a razão do nosso propósito. Obrigado.